Olá, seja bem-vindo. 30 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o jornalista Fábio Mendes para conversarmos sobre a importância da imprensa em ano eleitoral e combate às fake news. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite para falar sobre esse tema tão importante, né, que são as eleições e o papel da imprensa nesse processo todo. Com certeza, nós que agradecemos a sua participação aqui. Fábio, para começar, eu queria te perguntar qual que é o papel da imprensa, ao seu ver, em um ano eleitoral como o nosso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o papel da imprensa ele sedimenta no período eleitoral o que já vem se desenvolvendo nos anos anteriores, né? Que é o de não só fiscalizar o papel dos agentes públicos, mas também de contextualizar a situação em que se encontra uma cidade, um estado, o país, né, de uma forma geral, para saber onde que as demandas da população estão sendo atendidas ou não. Porque, principalmente no caso das eleições municipais, a gente tem questões muito cotidianas do dia a dia, né? Então, o transporte público, a coleta do lixo, né? Os investimentos em saúde e educação. Então, eles estão muito mais presentes no nosso cotidiano do que em outros, por exemplo, os assuntos nacionais, né, que entra muito uma questão ideológica ou de participação no cenário mundial, que afeta o cidadão, mas não de forma tão clara. Nas eleições municipais isso é muito mais forte, só que esse trabalho já tem que ser bem acompanhado anteriormente, durante toda a gestão, né, da administração pública, dos vereadores, do prefeito, e contextualizar o que vem de proposta, né, de outros candidatos, mas não de uma forma laudatória, e sim de fiscalizar, de entender inclusive o que esses candidatos fizeram anteriormente, traçar um quadro sério, sisudo, né, da forma mais isenta possível. E isso é possível fazer, não é fácil, mas é possível trazendo alguns elementos do cotidiano para que o cidadão se sinta contemplado. Se o quadro que ele entende da cidade, que ele vê naquele momento, é o que ele está esperando ou não, se algumas demandas que haviam sido prometidas, que haviam sido colocadas em pauta, estão sendo cumpridas ou não, e se não tiverem sido cumpridas, por quê? Porque muitas vezes o próprio município, o próprio estado enfrenta alguma questão econômica macro, né, que foge do próprio alcance do agente público local. Então, são pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos do cidadão, mas que numa cobertura organizada, isenta e séria, a imprensa tem um papel muito importante para esclarecer os fatos. Sim, por isso que é importante a gente ter uma cobertura equilibrada, né? E esse é um dos principais desafios em um ano eleitoral, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque mesmo os veículos de mídia mais tradicionais, eles já sofrem pressões econômicas, políticas, de grupos, né, que querem impor os seus interesses, mas a gente também tem uma invasão de novos veículos que surgem de forma intermitente, né? É como aquele rio que ele só aparece em período de chuva. Tem alguns veículos que eles só surgem em ano eleitoral, bancado por fontes muitas vezes desconhecidas, para trazer pautas enviesadas. Então é um cuidado também que o eleitor, o cidadão tem de ter, né, de separar o joio do trigo, né, do veículo que faz o jornalismo sério, que tenta se equilibrar no meio dessas dificuldades de pressões políticas, e aquele que é criado somente para atender a interesses mesquinhos, né, interesses exclusivos. Com o advento da internet, isso se torna ainda mais fácil de acontecer, porque antes você tinha um investimento com papel, com jornal, com veículos impressos. Hoje você monta um site, um blog, ou cria um perfil de rede social e dissemina a informação que você quer. Então é um risco grande, né? Então é preciso separar mesmo, fazer essa separação do joio do trigo para saber qual informação é confiável. Certo, e ao seu ver, quais são os principais desafios enfrentados pelo jornalista numa cobertura, né, de um ano eleitoral, além desse que você já citou, que é a pressão, né? Exatamente. No caso, pensando agora no profissional de imprensa, né, acho que a principal dificuldade mesmo é uma questão de impor a sua credibilidade. É até difícil falar isso, porque a gente está num momento em que o jornalista, né, o profissional de imprensa, ele está lidando com as fake news, ele está lidando com a desconfiança da população em informações menos sensacionalistas,
infelizmente, acho que é o principal efeito colateral das fake news, é que hoje a notícia mais tradicional, mais séria, ela não atende, ela não atrai tanta atenção quanto a mentira, a notícia fantasiosa. Então, é difícil para o jornalista que traz a informação, que faz uma pesquisa, que faz um trabalho acurado, apresentar aquele trabalho e falar, olha, isso aqui é a verdade, ou é a informação mais próxima da realidade que a gente trouxe, né, para a população, e apresenta, mas nem sempre é bem recebido, porque a enxurrada de notícias espetaculosas faz com que o trabalho sério acaba sendo colocado em xeque e sendo alvo de desconfiança, quando deveria ser o contrário. Então eu acho que é o principal desafio hoje do profissional de imprensa, ele manter o trabalho sério, o trabalho correto, de apuração da informação correta, mas de trazer também de uma forma que seja atrativa para o público que está acostumado com essa metralhadora de notícias, de informações vindas da internet. Até porque nós sempre convivemos com essa questão desse jornalismo sensacionalista, né? Algo já histórico. Você pega, por exemplo, a Inglaterra, é muito reconhecida por ter, né, os famosos tabloides sensacionalistas, né? Então é algo que a gente tem que conviver e já convive há anos, né, Fábio? Sim, sem dúvida. O Brasil sempre teve problema com esse tipo de informação, mas não é o único país. Você citou muito bem, né? Os famosos tabloides ingleses que eram recheados de escândalo. Aqui a gente tinha, ainda tem muito, né? Os veículos do chamado Espreme que Sai Sangue, que é uma celebração da violência, de explorar demasiadamente o cotidiano violento, né? Da sociedade brasileira, que cria, inclusive, novos hábitos de conduta, né? Você tem uma pessoa muito mais, um brasileiro, um cidadão muito mais desconfiado, muito mais amedrontado com a criminalidade do que talvez devesse, né? A gente vive num país perigoso, país com muita violência, você tem que se precaver, né? Proteger seu patrimônio, as coisas que você está usando, sua família, mas cria também um cenário de guerra que muitas vezes foge, né? Ou pelo menos em algumas regiões não tem esse cenário de guerra, mas ele acaba sendo vendido. Então, isso é um outro problema que a gente tem que enfrentar também. Até que ponto você amplificar uma determinada notícia vai dar um alcance a ele maior do que realmente deveria. Então, isso acontece também no caso dos tabloides ingleses, mas aqui os jornais que abordam, né, os fatos violentos. Então e agora com a internet isso piorou um pouco nesse sentido mesmo, de amplificação, de ter muito mais canais de informação, e muitas vezes o cidadão ele não tá sendo devidamente preparado para receber as notícias, né? De entender o que deve ser levado em conta, o que não deve ser, ou mesmo as notícias que são reais, que existem, mas até que ponto elas afetam totalmente o seu próprio cotidiano, né? Então eu vou contar um caso aqui que eu acho que elucida bem. Eu estava fazendo uma viagem pelo interior de Minas, eu parei num restaurante, né? Comecei a conversar com o pessoal que trabalhava lá, que atendia, e aí quando eu falei que eu era jornalista, ele se empolgou muito, falou que adorava jornalismo e começou a falar de casos de crimes horrendos da periferia de São Paulo, que assim, pouco tinha a ver com a realidade dele, né? Então, uma coisa é você saber o que está acontecendo no mundo, eu acho importante. Outra coisa é você se atender mais a coisas muito regionais de um lugar que não te afeta diretamente, né? Então isso, eu senti que isso é um fenômeno que acontece muito e imagino que em outras regiões do Brasil afetam de uma forma ainda mais intensa. Então é a forma como a notícia chega, né, para o receptor, para o cidadão, às vezes ela vem com uma carga totalmente diferente do que deveria vir. Então é um efeito colateral dessa circulação excessiva de notícias também. Sem dúvida, é uma carga totalmente exacerbada na maioria das vezes, né, Fábio? Exatamente. Com certeza. Bom, uma iniciativa em Jacareí proporciona tratamento médico, apoio emocional e suporte durante todo o processo de tratamento do câncer. Conheça os detalhes na reportagem. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres no Brasil, afetando principalmente mulheres com mais de 39 anos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no período de 2023 até 2025, teremos um aumento de 10% de novos casos no país, mais de 73 mil casos por ano. Iniciativas como a Rede Carinho proporcionam tratamento médico, apoio emocional
e suporte durante todo o processo de tratamento. A Rede Carinhos surgiu da necessidade de nós ajudarmos as pessoas. Quando se recebe um diagnóstico de câncer, parece que o mundo vem abaixo. As pessoas ficam desorientadas, angustiadas, desesperadas. A Rede Carinhos surgiu justamente para ajudar as pessoas num momento tão importante como esse. A Rede Carinho surgiu em 2022 com o objetivo de tornar a jornada contra o câncer menos assustadora e mais acolhedora. Os pacientes, a maioria fala a mesma coisa, né? Que eles se sentem perdidos e eles não sabem o que fazer e nem para onde ir. E quando eles têm alguém que guia o caminho deles, eles se sentem como se fosse uma luz no fim do túnel. O diagnóstico precoce é crucial. Detectar a doença em estágios iniciais aumenta as chances de sucesso no tratamento e na cura. O diagnóstico precoce, você consegue dar maior chance de cura para o paciente. Quanto mais precoce for o diagnóstico de câncer, maior é a chance de cura dele. O objetivo principal é oferecer uma linha de cuidado, garantindo segurança, qualidade e agilidade, evitando assim consultas desnecessárias, exames redundantes, diagnósticos tardios, atrasos na decisão e execução de procedimentos médicos, uso de práticas médicas não recomendadas. Um aspecto fundamental da Rede Carinho é a sua plataforma gerenciada por uma enfermeira navegadora, chamada assim porque facilita a navegação pela plataforma, colocando os pacientes em contato rápido e seguro com os profissionais de saúde. Esse contato é feito com muito acolhimento, né? Eu procuro entender a história do paciente, colher toda a anamnese dela e ver a real necessidade. Impacta no tratamento, impacta na chance de cura desse paciente, né? E nas linhas de tratamento que esse paciente pode ter também. Para fazer parte dessa rede, basta preencher o formulário online e aguardar o contato da enfermeira navegadora. Convido a todos para seguirem, entrarem lá, a gente posta muito conteúdo, desde informando o que é a rede, qual é o nosso trabalho, que é algo que é muito importante, muito diferenciado no mercado, e também conteúdos de orientação, de prevenção e tratamento do câncer de mama e do colo. Então, podem acessar aqui no QR Code, que vocês vão clicar aqui e já vai entrar no nosso blog, nas nossas redes sociais. Bela iniciativa. Fábio, voltando aqui à nossa conversa, a imparcialidade é um aspecto muito importante numa cobertura jornalística, ainda mais tratando de um ano eleitoral. Na sua opinião, como que os veículos de comunicação podem garantir que essa imparcialidade seja realmente cumprida? Bom, é um papel muito difícil. A gente vem acompanhando há anos, décadas, a forma, desde a redemocratização, especialmente, né, a forma como os veículos de imprensa vão lidando, né, com essa questão. Eu acho que o primeiro aspecto que deve ser levado em conta é seguir as regras da justiça eleitoral. Né? É um pequeno parâmetro, né, o primeiro parâmetro a ser seguido, e indo a partir daí a gente já tem um início de busca por essa idoneidade, né, esse equilíbrio. Acho que essa é a primeira parte. Eu acho que a segunda é haver uma liberdade por parte dos editores, concedido aos editores, né, que é quem coordena esse trabalho de recepção e tratamento da notícia, para que na hora de passar essa informação, a notícia para o público, ela não venha enviesada, né? O repórter, em geral, quando ele vai buscar a notícia, ele já tem um pouco de liberdade, porque ele vai circulando pelos círculos do poder ou pela população, pelos bairros, ele vai entendendo, ele vai gerando, né, na verdade, uma opinião baseada na informação que ele vai captando, o que está certo, o que está errado, o que precisa ser corrigido ou não, e ele já tem um pouco de filtro nisso para saber onde que uma notícia, por exemplo, uma notícia que deveria ser positiva, na verdade não é, porque ele está vendo a realidade que nem todo mundo vê. Então o repórter que está ali amassando barro, né, como a gente diz, buscando a notícia, ele está um pouco mais, mesmo que ele não seja tão experiente, mas ele está observando o seu entorno e pode tirar um julgamento daquilo. A notícia dessa forma chega para o editor, que é quem faz o tratamento, assim, ele embala, né, como se ele preparasse uma embalagem para entregar para o público. Então esse editor ele precisa ter essa liberdade concedida pelos proprietários dos veículos ou não receber pressões externas para ele dar esse tratamento correto da notícia que, em tese, já vem com uma busca pela verdade.
Acho que essa é a primeira... É a segunda grande necessidade, né? A primeira, seguir as orientações da Justiça Eleitoral para conseguir essa idoneidade e uma liberdade concedida aos repórteres e aos editores para eles tomarem as decisões necessárias para a notícia sair corretamente para o público. Certo. E como que você tem visto essa cobertura, né, ao longo dos anos? Nós já temos uma certa idade, então a gente já pôde acompanhar algumas eleições, né? Como que você vê essa relação, Fábio, da imprensa com as eleições? Principalmente agora, né, de uns anos para cá que a gente tem esse boom da internet, eu acredito que tenha mudado muito a forma como isso vem sendo abordado por esses veículos, né? Sem dúvida. A gente veio percebendo, desde a redemocratização, uma sedimentação dos perfis de alguns veículos de imprensa. Então você tem um veículo de imprensa que ele é um pouco mais conservador, outros que são um pouco mais progressistas, né? Alguns veículos que não são radicais, mas são vistos como radicais no sentido de buscar algum tipo de ruptura, né? Então não estou dizendo nem no sentido de agressividade, mas de mudar um pouco o status quo, né? A situação atual da política brasileira ou da política local, né? Se tratando de estados e municípios. Então, com o passar do tempo, esses veículos eles vinham tendo um perfil mais conhecido. Então isso facilitava até você entender o tipo de orientação que a notícia tinha, né? Então se um jornal era muito progressista, ele atacava mais uma determinada política tida como conservadora e vice-versa. Então isso ajudava o leitor, né? O leitor mais preparado a entender, olha, essa notícia está correta, mas essa entonação é típica do estilo, do tipo do jornal, né? Isso já acontecia muito, por exemplo, na França, isso é muito claro, porque você tem um jornal bem conservador, que é o Le Figaro, e o outro jornal, Le Monde, que tem uma proposta mais liberal, né? mais progressista. Então era muito fácil esse trânsito. O Brasil demorou até ter esse tipo de formatação, né? Mas aí começou a ficar mais simples. Você entendia o jornal conservador, por exemplo, né? Dá um exemplo, no estado de São Paulo, e a Folha de São Paulo era um pouco mais aberta, um pouco mais progressista. Tinha uma linha até mais leve na forma de escrever. Então, até o início do século, essa virada de século, isso era muito bem palpável. Agora, hoje, está tudo mais difuso, está mais confuso, porque a internet ela colocou novos agentes, novas linguagens, novos públicos, né? E isso fez com que os próprios jornais perdessem um pouco da sua identidade original. Né? Você ainda tem um pouco dessa visão, né, de como o Estadão como o Globo como a Folha mas a própria forma de linguagem deles ali dentro já ficou meio perdida, porque eles buscam também atrair um pouco daquela linguagem da internet para recuperar os leitores que perderam. Então está muito confuso. Então hoje é mais fácil você buscar o tipo de informação de acordo com a plataforma. Então você busca mais vídeo, você vai no TikTok ou no Instagram. Você quer mais texto, você busca plataformas de artigos, né? E se você quer uma notícia mais rápida, aquela que vem de última hora, você procura os microblogs como o Twitter, o Blue Sky e outros que trazem a notícia com links curtos, com informação bruta, mas de forma mais rápida. Mas aí, eu citei o Twitter, a gente entra em outro problema. O Twitter acabou de ser adquirido pelo Elon Musk, que é um investidor, um empreendedor que tem um perfil ideológico muito claro, né? Sim, muito, sem dúvidas. Então, é natural que aos poucos a plataforma comece a adotar linguagens ou atitudes mais ligadas à forma de pensar dele. Então, isso acaba afetando, de alguma forma, a compreensão da notícia. Então, isso é outra coisa que todo mundo tem que ficar atento, né? Às vezes, você busca um estilo um formato de informação, vídeo, texto, link, notícia rápida ou artigos longos, mas mesmo assim você tem que escolher qual tipo de calibre que a informação vai ter, né? Se é uma informação mais séria, se é mais isenta, se é mais espetaculosa. Às vezes ela não é nem correta, né, verdadeira ou mentirosa, mas ela é mais espetaculosa ou mais sisuda. Então criou o que antes você tinha 2 caminhos, né, uma bifurcação para escolher, hoje você tem 20. É como se você pegasse uma estrada
e ao invés de dividir em dois caminhos, 2 trilhas, tem 20. Exatamente. Então, a chance de você entrar no caminho errado e não ter como voltar, ou ter que voltar muito, é muito grande, né? Muito grande. Sem dúvidas. E mesmo com todas essas questões, sabe, você acha que esses veículos de comunicação, eles ainda têm a capacidade de auxiliar o eleitor a conhecer mais os candidatos do pleito? Tem sim. Eu acho que o que faz a diferença hoje, eu acho que é a escolha dos profissionais que vão fazer esse tratamento da informação. Né? Até porque, como eu falei muito da internet, né, dos canais sensacionalistas, mas eles também têm uma capacidade até de atrair mais anunciantes e com isso contratar profissionais gabaritados. Né? Então a gente vê muito esse fenômeno, né, em jornais, em emissoras de TV, os profissionais eles deixam esses veículos e vão trabalhar na internet, às vezes criam o seu próprio canal. Sim. Né, eu tenho inclusive amigos que trabalhavam na Globo, no SBT, na Record, deixaram essas emissoras e criaram seu próprio canal, porque ali eles conseguiram, né, ter um desempenho financeiro, pagar as contas, os boletos do dia com mais facilidade. Mas aí também ele tem a liberdade de fazer o trabalho da forma que ele acha que é importante. Então é um outro aspecto também. O profissional, às vezes, ele ganha mais liberdade trabalhando na internet, liberdade de escrever o que ele acha que deve ser escrito. Né? Sem tanto filtro de pressão de patrão, de anunciante. Né? Precisa seguir editorial. De linha editorial. Lógico, se ele cria um canal, ele vai ter os patrocinadores dele também, mas ele consegue gerenciar esse tipo de pressão de uma forma mais clara. Então, esses profissionais eles podem trazer uma informação mais rápida, mas com maior credibilidade, aliado ao talento ou à experiência que esse jornalista tem. Então, eu acho que vai muito também de você escolher mais do que o veículo, mas qual profissional que vai te passar essa informação. Então você tem um jornalista que, vou dar um exemplo, né? Um jornalista que trafega bem pelos corredores do poder, que conhece o prefeito, os secretários, os vereadores, os agentes de saúde, que conhece, né, também aqueles funcionários públicos que trabalham diretamente com a população e sabem da informação correta. Né? Por exemplo, olha, o investimento está chegando, ou então o dinheiro está chegando, mas tem um problema de logística, o remédio não está chegando nos bairros. Né? Então, um jornalista que tem essa informação, que sabe trabalhar com isso, ele pode estar no jornal, ele pode estar numa emissora de TV, mas ele pode estar no canal da internet ou no seu perfil das redes sociais, que ele vai trazer uma informação de credibilidade. Sem dúvidas, esse é um fenômeno que a gente vê com cada vez mais frequência. Jacareí promove ações de vacinação em postos itinerantes no município. As atividades fazem parte da campanha de vacinação contra a influenza. Até o dia 2 de agosto, a vacinação acontece das 4 da tarde às 8 da noite no supermercado Chibata, unidade da rua Barão de Jacareí. A vacinação contra a influenza está liberada para todos os públicos a partir dos 6 meses de idade, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. Quem tem guardado em casa imagens em foto ou vídeo ou algum objeto que tenha a ver com a antiga estação ferroviária de Jacareí tem uma missão: participar do acervo da cidade organizado pela Fundação Cultural. Veja na reportagem como fazer parte dessa história. A Fundação Cultural de Jacareí lançou em abril o chamamento público para a criação do acervo da estação ferroviária da cidade. O projeto, que não tem prazo definido, vai preservar a história desta parte importante de Jacareí. Segundo a diretora do patrimônio da instituição, o objetivo da proposta é convidar a comunidade a participar e valorizar essa história do município. Esse chamamento público a gente está fazendo porque vocês estão acompanhando as obras que estão sendo feitas ali de revitalização no espaço que era a antiga estação. E ali a intenção é que seja feito um memorial à ferrovia. Então a gente está fazendo esse chamamento público para que a população possa nos apoiar e colaborar com as suas memórias ou até mesmo com algum objeto, né, que tenha dessa época para fortalecer ainda mais a nossa exposição. Para entrar no projeto, a família que detém imagens de foto ou vídeos da estação ferroviária de Jacareí, seja em qual época for, deve preencher o formulário que está no site da Fundação Cultural. Segundo Selma, os registros serão cuidadosamente arquivados em um extenso banco de dados
acessível a todos. Caso a pessoa queira doar um objeto, como esse sino que está aqui no arquivo, o procedimento é outro. Se a pessoa tiver um objeto, aí a gente solicita que traga até nós aqui no arquivo público, né, para que a gente possa avaliar. E aí a pessoa vai verificar se ela tem intenção de fazer a doação desse objeto ao arquivo público. A história da Estrada de Ferro jacareiense começa no meio do século XIX. João da Costa Gomes Leitão, vereador e cafeicultor da cidade, pediu em 1860 à Assembleia Paulista uma linha férrea que passasse por Jacareí. A obra começou em 1873 e durou 3 anos, sendo a viagem inaugural em 2 de julho de 1876. O sistema de trens funcionou no município até a década de 1990, quando foi totalmente desativada e parte dos trilhos foi retirada das ruas há exatos 20 anos, em 2004. A TV Câmara Jacareí exibiu em 2018 um programa especial sobre a história das ferrovias na cidade, onde conversou com ex-funcionários e mostrou várias imagens e vídeos. A gente observa que ali o Pátio dos Trilhos ele está no coração da cidade. E todo mundo tem, a grande maioria, né? Não vou falar todo mundo, mas a grande maioria tem uma memória daquele local. Seja porque andou, né, no trem, ou porque comeu algum biscoito, que também é ligado a essa memória, ou seja, até pelo Hotel Máximo. Então, a gente vê toda essa transformação urbana que os trilhos, né, que o trem proporcionou. Para participar, basta entrar no site da fundaçãocultural.com.br, clicar na aba Notícias e ir até o link do chamamento público. Lá, tem o espaço para preencher os dados pessoais e enviar as fotos ou vídeos. Mais informações na própria sede do arquivo, na rua Alfredo Schurig 300, onde antes era o Procon, e no telefone 3951-0392. Porque a gente começou agora e a gente entende que esse chamamento, ele é um trabalho de formiguinha, porque às vezes as pessoas eles têm esse apego, e aí elas também vão vasculhar, né, nos objetos, nos pertences, e aí elas vão entender o significado disso, né? Que às vezes a pessoa tem aquilo para ela e ela pode compartilhar essa memória que de repente é individual, se tornar uma memória coletiva e propiciar isso para toda a população jacariense, como para todo o Vale do Paraíba, né? A intenção sim é que todo esse processo se transforme em uma exposição lá mesmo na Estação Cultural. Interessante iniciativa. Fábio, voltando aqui à nossa conversa, agora falando sobre o eleitorado jovem. Como que você vê a relação da imprensa com esses jovens? Você acha que ela ainda consegue engajar civicamente essas pessoas? Olha, eu acho que a gente já teve um período em que o jovem conseguia ser mobilizado, né, para participar do processo político, e a imprensa conseguia mobilizar de alguma forma, né? Acho que principalmente quando, depois da Constituição, né, da promulgação da Constituição, é que foi definido que o jovem com 16 anos já poderia votar. Nesse período houve um trabalho muito intenso, né, do poder público, e que a imprensa seguiu, de conscientizar o jovem. Olha, você tem 16 anos, você ainda não é maior de idade, mas você pode votar, você tem o direito de votar. É um voto facultativo, né, para quem tem menos de 18 anos. Na época, mas você pode votar, você pode escolher o seu representante, se informe sobre quem é, quais vão atender, né, as suas demandas. Então havia esse interesse, essa preocupação. Eu acho que com o passar do tempo, acho que a imprensa, não que ela perdeu o interesse, mas acho que ela perdeu a conexão, né? Houve uma época que a imprensa, pelo menos a dita tradicional, tinha os canais necessários para atrair o jovem, né, com uma linguagem interessante. Sim. A gente tinha, por exemplo, aí eu vou citar, né, eu falei muito de Globo, de Estadão, mas a gente teve a MTV por muito tempo, que foi uma formadora de uma geração toda em termos de cultura musical, cultura pop. Ela teve um trabalho muito interessante de colocar campanhas de saúde, né, de prevenção à AIDS, e também de conscientização política, mas não partidária, mas de, olha, pesquisa sobre os candidatos da sua cidade, do seu estado, né, tem eleição presidencial, quais são os candidatos a presidente, o que eles
prometem, o que eles querem para o país, é o que você quer? Então tinha essa campanha, a gente tinha veículos grandes que tinham essa conexão com o jovem. Acho que para até, desculpa interromper, exemplificar bem, a gente teve os caras pintados ali em 92 com cola, então foi uma mobilização dos jovens, né? Exatamente, é um caso clássico, né? Foi um movimento que surgiu dos jovens, né? Com uma orientação clara, né? Pedindo, com uma demanda clara, uma pauta clara, e que houve uma conexão muito grande entre o que os jovens daquela época queriam e os canais de comunicação dando algum tipo de feedback, de informação, de suporte, né? Ou conseguindo atrair, até de uma certa forma, os jovens para a sua própria plataforma. Então tinha essa conexão. Hoje eu acho que está muito perdido, está muito difuso. Até porque hoje a gente tem muito mais canais de informação e de entretenimento, né? Então, quando anos atrás, décadas atrás, os jovens eles tinham um cenário de interação social, dos amigos, da família, né? E quando eles saíam um pouco desse canal, você tinha poucas mídias que pudesse interessar. Hoje você tem só de redes sociais, você tem todo tipo de plataforma, você tem todo tipo de criador de conteúdo, e isso acontece também cada vez mais cedo, né? O jovem começava assim a absorver algum tipo de conteúdo, de informação com 15, 10 anos, 13 anos, hoje é com 7, 8, só que não é informação de notícia, é um conteúdo de entretenimento. Exatamente. Hoje uma criança de 3, 4 anos já está com o celular da mãe, do pai ou do irmão mais velho, consumindo vídeo, consumindo jogo, consumindo produtor de conteúdo falando de um filme, de um jogo de videogame. Então isso acaba também trazendo um pouco de alienação, mas também mostrando, um tapa na cara dos conteúdos tradicionais, de que assim, o jovem ele tem um interesse, ele tem um tipo de linguagem que vai lhe interessar, né? E esses veículos tradicionais não conseguem levar uma informação, uma conscientização de uma forma que atrai o jovem. Não consegue captar mais, né? Não consegue captar. Justamente por isso, a internet permitiu que as pessoas que conseguiam captar jovens não precisassem mais de um jornal impresso, de uma emissora grande de TV, de um canal de notícias grande, tradicional, para atrair o jovem, né? A pessoa que tem o dom, que sabe a linguagem do jovem, ele vai criar um canal no YouTube, ele vai criar um perfil no TikTok, no Twitter, no Facebook, vai fazer o conteúdo que vai interessar. E eu acho que um bom exemplo é hoje as Olimpíadas, né? A gente está acompanhando as Olimpíadas, a gente está vendo no canal de um jornalista que tem o nome dele, Cazé TV, que foi um criador de conteúdo totalmente jovem e tem atrás jovem, né? Com brincadeira, com meme, e ficou tão grande que agora ele é um transmissor do maior evento esportivo do planeta, por saber atrair o jovem. Então o jovem que achava, sei lá, talvez um pouco chato, sisudo, aquela transmissão da Olimpíada, que via na Globo, que via no SBT, ou que lia na Folha, ele vai ver o pessoal fazendo alguma brincadeira, um meme, uma graça, trazer informação com o entretenimento que ele busca. E aqui eu não estou nem fazendo julgamento do que é certo e do que é errado, mas de que existe uma demanda, né, do jovem e que ela foi suprida por esses novos geradores de conteúdo. Então, aí também cabe para esses geradores de conteúdo tentar de alguma forma conscientizar, trazer um pouco de consciência política, não partidária, mas política, para o jovem, de mostrar o que ele busca e o que pode ajudar a atender esses desejos, porque a mídia tradicional está patinando mesmo. Com certeza, como você já trouxe muito bem aqui para nós, a internet mudou totalmente os rumos do jogo. Mudou totalmente. E um detalhe é que, assim, na minha geração, né, que tem mais de 30 anos, 40, se acostumou com um tipo de mídia que era centenário, que vinha de décadas. Então, não havia tanta mudança, tanta ruptura. Então, foi um choque muito grande para o pessoal mais velho por causa disso. Porque quando houve a mudança, foi muito rápida, muito brusca, foi até muito violenta. Não houve aquela mudança gradativa que em 20, 30 anos se consolida. Em 2, 3 anos, o mundo já estava virado de ponta cabeça. Sem dúvidas nenhuma. Fábio, a gente já volta para continuar o nosso bate-papo. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já.
Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com o jornalista Fábio Mendes sobre a importância da imprensa em ano eleitoral e combate às fake news. Fábio, as fake news são um fenômeno que a gente já vem convivendo há alguns anos, né? E eu queria saber de você como que a imprensa pode combater, né, esse problema, principalmente em um ano eleitoral. Eu acho que o grande complicador para a imprensa foi aquilo que eu tinha até dito antes, que é a questão da credibilidade, né? Hoje o público está muito mais propenso a receber uma notícia sensacionalista, uma notícia espetaculosa, explosiva, do que uma notícia mais moderada, ponderada, mesmo que essa seja notícia verdadeira. Acho que a imprensa tem uma grande preocupação, eu acho que é um grande trabalho de formiguinha mesmo, que está começando a ser feito no sentido de o fact-checking, né, que é a apuração da notícia. Então, surge uma notícia na internet, os jornais apuram para ver se aquilo é verdade ou não e mostram, né, comprovam de alguma forma se aquela notícia realmente é verdadeira ou não. Só que tem um grande problema, e isso está sendo feito, eu acho que precisa ser feito de forma mais intensa, mas infelizmente é um tanto quanto enxugar gelo. Né? Porque a notícia corre muito mais rápido, assim como a notícia é ruim, ela corre muito mais rápida do que a boa notícia, a notícia mentirosa corre 3 vezes mais do que uma notícia verdadeira, seja ela boa ou ruim. Então esse é a grande dificuldade. Eu acho que o que falta mesmo é mais do que o papel da imprensa, eu acho que é uma articulação dos agentes de imprensa com os agentes públicos e a sociedade geral para criar algum tipo de arcabouço, alguma forma de controlar as fake news no sentido de cortar o mal pela raiz. E qual que é a raiz? É o financiamento público. Porque, evidentemente, existem produtores de fake news que têm algum interesse político e por isso criam a fake news para obter vantagens. Mas hoje, boa parte da fake news ela é criada com puro objetivo financeiro, né? Ele sabe que se ele colocar uma notícia mentirosa na internet, ele vai ter mais visualizações. Tendo mais visualizações, vai atrair mais anunciantes. Sim.
Então isso pode ser uma notícia tanto política, né? A gente está falando de fake news nas eleições, mas ele vai criar também uma notícia sobre um cantor, sobre um jogador de futebol, ou sobre uma obra qualquer tipo de notícia mentirosa vai ser interessante para ele. Então se criou esse sistema. Então a necessidade hoje é criar um tipo de fiscalização contra quem cria notícias mentirosas, mas também contra quem financia. Porque também tem muita empresa que financia por interesse escuso, mas tem muitas que apenas colocam sua marca numa plataforma, por exemplo, eu vou citar um exemplo do Google. Né? Então ela coloca o anúncio dela no Google, só que ela deixa na mão do Google para que o Google escolha onde vai sair esse anúncio. E o Google, com a sua plataforma automatizada, vai colocar onde está tendo mais audiência. Então, sem querer, uma marca, uma loja, uma empresa acaba financiando as fake news. Então é preciso que haja uma fiscalização por exemplo, o site X propaga fake news. Quando você for anunciar, coloque o filtro do tipo, não quero que meu anúncio pare naquele site. Sim. Né? Então essa é uma forma de fiscalizar, cortando mal pela raiz, porque a partir daí você diminui um pouco o volume do produtor de fake news e você arma um controle, inclusive jurídico, porque depois ele vai ter que responder também pela mentira que ele está propagando. Então acho que o papel da imprensa está começando bem, no sentido de desmentir algumas notícias. Né? Pega uma notícia fantasiosa, apura e fala, olha pessoal, isso não é verdade por causa disso e disso, essa é a notícia verdadeira. Só que isso é insuficiente. O que é necessário mesmo é a imprensa criar algum tipo de pesquisa, de investigação e apresentar aos produtores de fake news com notícias, com conteúdo, com denúncias volumosas, sérias, e a partir disso pressionar o poder público para que hajam, e também as plataformas das Big Techs, né, a Meta, a Google, para que eles não direcionem os anunciantes para esses sites, porque tem que ter também essa pressão contra as Big Techs, porque senão todo o trabalho de luta contra a fake news ela vai por água abaixo ou vai ser enxugar gelo, como eu havia dito. Né? Então, infelizmente, não adianta só a colaboração entre os veículos de comunicação. Infelizmente não. Eu acho que se tiver uma união entre os veículos de comunicação, é um bom começo no sentido de buscar essas novas estratégias, essas novas abordagens. E a gente sabe que uma categoria de trabalhadores ou empresarial unida, ela consegue mostrar suas pautas, as suas demandas de forma mais fácil. Então, se os veículos de mídia se unirem com esse objetivo, olha, vamos acabar com as fake news, não vamos propagar fake news, vamos desmentir as fake news, mas vamos também denunciar os produtores de conteúdo e as plataformas da internet que permitem que os anunciantes financiem esses sites mentirosos ou esses produtores de fake news. Né? Fazendo isso, a gente vai diminuir a geração de fake news e eu acho que isso também no período eleitoral vai diminuir o volume. Diminuindo o volume, fica mais fácil você também controlar, né, e punir quando necessário aquele produtor já ligado a algum partido político, algum político que lança uma mentira para prejudicar o candidato adversário. É como eu falei de enxugar gelo, mas é como você tirar a água de uma região, de um recinto. Se você pegar um monte de balde, tirar a água mais volumosa, depois fica mais fácil você limpar tudo. Né? Então é um trabalho bem escalonado. Exatamente. Dentro desse trabalho, acredito que as redes sociais devem ser incluídas, né? Porque são uma das principais formas também de disseminação das fake news atualmente, né? Exatamente. Isso, inclusive, um dos grandes problemas que a gente está enfrentando com as redes sociais são justamente o fato de, em alguns casos, os responsáveis por essa rede social, essas redes, não estarem atuando devidamente para combater as fake news, e assim como outras coisas, né? Discurso de ódio, intolerância. Muitas vezes esse tipo de conteúdo nocivo é espalhado de forma totalmente inconsequente, sem punição, e quem deveria fazer esse controle, que são os donos, os proprietários, os diretores dessas redes sociais, eles acabam ignorando ou fazendo um trabalho paliativo, né? Cosmético até, olha, estamos combatendo, quando na verdade não estão combatendo, até porque às vezes é interessante para eles ter esse conteúdo que atrai engajamento.
Sem dúvidas nenhuma. O Jacareí Rugby segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. No último sábado, jogando em casa, venceu o Engenharia Leões por 61-8. Com a vitória, os Jacarés seguem invictos, com 2 vitórias em 2 jogos no torneio e continua a busca pelo inédito título estadual. O próximo jogo será contra o SPAC no próximo sábado, dia 3 de agosto, em São Paulo. Claro que iremos trazer todos os resultados para você. Com apenas 6 anos, Bernardo já é um campeão de jiu-jitsu, tendo vencido competições regionais e nacionais. Agora, ele se prepara para participar do Pan-Americano. Confira mais sobre o atleta na reportagem. Com apenas 6 anos de idade, Bernardo mal consegue segurar suas medalhas no jiu-jitsu. Em sua coleção, há desde conquistas locais a nacionais. E tudo isso em apenas 2 anos. O Bernardo, ele vem treinando com a gente faz mais ou menos uns 2 anos, né? E realmente, quando ele começou a treinar com a gente, ele tinha bastante energia, né? Como toda criança, gosta de bagunçar bastante, de brincar, né? E conforme o tempo foi indo, ele foi aprendendo as técnicas, foi tendo autocontrole. Eu era pequenininho, com 4 anos, e eu comecei bagunceiro, que nem o Cici falou, eu era bagunceiro, eu gostava de brincar. Aí o Sensei foi puxando a minha orelha, daí agora eu já estou na faixa cinza. Todo esse sucesso no jiu-jitsu só foi possível pelo apoio de sua família e de seus professores. Meus pais falaram, acredita, você vai conseguir, você vai voar e falar isso pro Sensei, que o Sensei vai gostar muito de você, que o Sensei vai te ajudar mais, vai puxar sua orelha e vai fazer muito mais. A partir da primeira competição dele que ele fez, ele já se destacou, porque a gente observou que ele levava jeito para aquilo, né? E com o decorrer do tempo, ele foi só aperfeiçoando cada vez mais, o desempenho dele foi melhorando cada vez mais, e não era uma cobrança nossa, era uma coisa que partia dele. Então isso foi bem bacana e a gente está ali sempre para apoiar, né? Sempre para estar do lado dele apoiando, levando ele para campeonato, levando ele para competição, para treinar, porque querendo ou não, acho que uma coisa que é muito importante é o acompanhamento dos pais, do responsável. Às vezes um não pode estar, o outro vai, e isso é bem bacana. O Bernardo, ele sempre foi uma criança muito agitada, e a gente já começou a perceber que ele era uma criança muito competitiva. Até que tentamos colocar ele numa escolinha de futebol, né? Mas ele chegava em casa muito nervoso, porque o futebol em si ele é um time. Então precisa de todo mundo. E ele chegava muito bravo quando alguém errava alguma coisa. Então eu falei pro meu marido, né? Falei, a gente precisa colocar o Bernardo em algum esporte que dependa somente dele, porque a cobrança vai ser dele com ele mesmo, né? Então foi onde nós resolvemos colocar no jiu-jitsu. Mas assim, para poder queimar energia, para poder fazer alguma coisa e não ficar uma criança sedentária. É muito gratificante, né? Porque ele é uma criança muito dedicada. Confesso para você que meu coração às vezes sai pela boca, né? Às vezes vê lá um momento meio tenso, a criança ali em cima do pescoço, dá vontade de falar, pelo amor de Deus, solta meu filho. Mas é muito gratificante, é algo assim, é só vivendo mesmo. Ainda em 2024, o Bernardo tem uma longa jornada com o Pan-Americano e o Mundial de Jiu-Jitsu. A família está em busca de apoio com os gastos, que vão desde a inscrição até o transporte para os campeonatos. O incentivo, né, o retorno para a gente é muito bom, porque quando a gente vai lá, eu acho que quem acompanha, quem está do nosso lado sabe a luta que porque campeonato não é fácil, campeonato tem os gastos, tem os custos, tem o transporte, tem a alimentação e tal, então querendo ou não, isso acaba sendo um pouco puxado para a gente, mas temos alguns apoiadores, estamos atrás de mais apoiadores para poder dar uma força, para poder estar somando com ele, né? E isso é bem, bem importante na vida dele. Tem muitos que estão ainda para vir esse ano ainda. Temos o Mundial, o Pan-Americano, né? O Bernardo está bastante empenhado, está treinando todos os dias, né? E com certeza tem tudo aí para ser o campeão. Eu estou feliz de lutar esses campeonatos. Eu acho que eu vou conquistar o primeiro lugar. Sucesso para o Bernardo e que ele traga bons resultados para nós. Fábio, continuando aqui a nossa conversa, a gente falou muito sobre a questão do eleitorado, né? Agora eu queria saber de você. Você acha que a imprensa tem o poder de também influenciar o comportamento dos candidatos? Tem sim. Eu acho que a gente percebe, em muitos casos,
principalmente numa política mais macro, né, para presidente, governador, que os candidatos eles moderam um pouco algumas das suas plataformas, da sua linguagem, para atrair um público maior. Né? E nas eleições municipais, no Brasil todo, a gente sente que hoje a política nacional está começando a influenciar um pouco mais a forma como os candidatos nos municípios se comportam. Então, eu acho que isso faz parte um pouco da ação nacional, né? Uma pressão sobre as cidades, e a imprensa acaba entrando nesse jogo também, né? Porque ela vai tentando centralizar o debate para um determinado foco, e os candidatos precisam transitar dentro dessa linguagem, né, para poder atrair ou atrair mais eleitores ou não afugentar o potencial eleitor que ele já tenha. Então esse é um fenômeno que acontece mesmo. A imprensa ela vai ditando um pouco do ritmo, das pautas que precisam ser debatidas, e os candidatos vão se moldando. Então a gente tem um período em que se fala muito de desemprego, né, porque o desemprego está muito alto, aí depois é a segurança pública. Hoje a gente, né, agora nessa época, nos anos 20 do século XXI, se fala muito de sustentabilidade. Então uma pauta que há 15, 20 anos atrás os candidatos ignoravam completamente, hoje eles têm que colocar na pauta, porque é uma preocupação, ainda mais com as mudanças climáticas que a gente teve, a tragédia no Sul, né, no Rio Grande do Sul com essas enchentes, e uma comprovação de que aquilo é um reflexo, né, do aquecimento global, das mudanças climáticas. Então o candidato ele acaba sendo forçado, mesmo que não faça parte do interesse da pauta dele, ele tem que incluir isso, né, na pauta, ou então de diversidade. Então tem várias pautas que muitas vezes o candidato é obrigado a abraçar, alguns já abraçam normalmente, faz parte da sua pauta natural, mas outros acabam tendo de incorporar porque vê que daquela forma é necessário para atrair mais eleitores. Então acaba tendo esse papel a imprensa de colocar alguns temas na pauta que deveriam constar da discussão da sociedade, ou que a própria imprensa acredita que tenha que fazer parte. Então ela acaba influenciando, sim. Sem dúvidas. Fábio, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu gostaria que você desse algumas dicas para esses jovens jornalistas, principalmente, que vão cobrir as eleições nesse ano. O que você falaria para eles? Olha, eu acho que em primeiro lugar, tentar manter a cabeça, a mente limpa, no sentido de começar a fazer uma análise do seu entorno, da notícia, sem olhar com um olhar de julgamento para os candidatos antes de começar esse trabalho, né? Todo mundo já começa o trabalho com um certo conhecimento das pessoas, mas você só vai entender, na verdade, como funciona a dinâmica da política à medida que você vai se aproximando dessas pessoas, vendo a forma como elas trabalham. Então, eu acho que a primeira dica é entrar com a mente limpa, tentar não fazer pré-julgamentos e começar a analisar os aspectos sociais, né, políticos, à medida que você for acompanhando o desenrolar das notícias. Essa é a primeira recomendação. A segunda é ficar atento também com o veículo em que trabalha, né? Muitas vezes o veículo dá liberdade para o jornalista, mas em outros casos já existe um direcionamento até sutil de como tratar a notícia, então é preciso ficar atento até para saber até que ponto o jornalista, o repórter, está sendo usado como um instrumento, né, para algum interesse escuso. Eu acho que esse é o principal. E o terceiro é confiar no seu taco, na sua capacidade de análise, né? Também confiar também no que as pessoas falam para você, nas informações, mas saber também filtrar o que vem para você e o que é correto e o que é um direcionamento tendencioso. Com certeza. Excelentes dicas, Fábio. Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Eu que agradeço, quero mais uma vez agradecer a participação aqui na TV de Jacareí, falar com a população de Jacareí, da região, que também acaba acompanhando, né, o conteúdo, e sempre que tiverem sempre que tiver oportunidade, eu estou à disposição. Com certeza. Fábio, muito obrigado novamente. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais.